Bom, pessoal, então, conforme combinado, vamos fazer a implantação de um site utilizando, a princípio, uma ferramenta gratuita, que é a ferramenta que nós tentamos utilizar em aulas, em outras oportunidades, que é do site Websindário ou Miarroba, que é do mesmo grupo. Então, entrando inicialmente aqui no site, no endereço miarroba.com. No meu caso, eu já tenho um usuário cadastrado desde 2004, então vou entrar com a senha que eu já tenho. Quem não tiver, então a opção New User. Tá. Nome do usuário e senha. Processo normal. E aí, então, ele cadastrou. Ele já entrou, né, com a senha. E aqui ao lado, então, nas opções de serviços, nós vamos na opção Web Spaces ou espaços, né, espaços se tiverem em espanhol. Aí ele vai para uma página principal indicando quais são as principais características, como estatística, possibilidade de se trabalhar com a linguagem PHP e banco de dados MySQL e espaço ilimitado. Então, vou criar um novo espaço. Tá? Esse procedimento nós tentamos fazer em aulas algumas vezes. Então, em primeiro lugar, a gente vai tentar cadastrar um endereço, né, para essa página. Então, vou colocar, por exemplo, um eDeliceu, pegando, né, o projeto experimental como referência. Título, esse título a gente pode mudar a qualquer momento, apesar de ele obrigar, mas a gente coloca então como... Porque esse título ele vai aparecer na pesquisa, né? Idioma, a senha do cadastro, né, no site, no Websindário ou Miarroba, e o código de segurança, né, que muda a cada acesso, como vocês já estão acostumados com isso. Então, ele já criou o espaço, né? Temos um aviso, porque como ele acabou de ser criado, a gente não tem ainda nenhum conteúdo nele, nenhuma página. Tanto que se eu abrir aqui essa página, ele vai abrir uma página padrão do Websindário. E mostrando então aqui os principais recursos, né? Não habilitei ainda o PHP, nem habilitei o MySQL. Logo abaixo nós já temos os dados do servidor de FTP, tá? Que é o endereço então do FTP que a gente já vai cadastrar no programa de FTP, que no caso do Miarroba Websindário é ftp.websindario.com. O usuário é aquele mesmo endereço que nós criamos para páginas e a senha é a senha do serviço, né, a senha do site, do Websindário. E aqui é a página de erro, então, né, padrão do Websindário. Feito isso, então, nós vamos na opção PHP, no painel de controle, que agora está na parte de cima, e vamos habilitar apenas a primeira opção, né, o PHP ativo. Então, ativando essa opção, a gente pode então enviar páginas escritas nessa linguagem que o servidor vai interpretar. A opção de baixo a gente não vai deixar ativo, porque essa opção ela serve para quem está desenvolvendo o site verificar se tem algum erro. Tá? E não é interessante que o usuário tenha acesso a esse tipo de informação. E o MySQL, então, né, a gente já tem aqui pré-cadastrado, então, a base de usuário, essa informação a gente vai precisar depois, nome do database, e o usuário dessa base de dados. Os dois são os mesmos que nós criamos como endereço do site. Isso varia de servidor para servidor. Depois a gente vai cadastrar uma senha para o MySQL e confirmar essa senha. Então já verificou que as duas senhas que eu digitei são iguais. Vou digitar o código de segurança. E aí já tenho então cadastrado o FTP, já tenho o FTP funcionando, o PHP funcionando também, e agora o banco de dados. Tá? E aí então ele já mostra aqui o endereço do servidor, nome da base de dados, né, nome do banco de dados, nome do usuário e a senha é a senha que eu cadastrei agora. Eu vou abrir o FileZilla, né, apesar de estar utilizando o Mac, o procedimento no PC vai ser exatamente o mesmo, talvez mude um pouco alguma coisa na interface. Vou cadastrar um novo servidor, que é o primeiro ícone do lado esquerdo.
Tá, então, new site, eu vou colocar então como EAD Web Sindário, porque eu tenho um outro EAD Liceu, que esse EAD Liceu então é aquele servidor dentro da rede outra que vocês estão utilizando para desenvolver o trabalho de projeto experimental. Tá? O host, então o endereço que nós tínhamos lá na outra página, né, como eu mostrei há pouco, então ftp.websindario.com. A porta no servidor normalmente não precisa cadastrar. Caso seja preciso, a porta padrão para o servidor FTP é 21. Tá? Então, caso a gente não consiga acessar o servidor, a gente coloca aqui então como porta 21. Tá? É só escolher aqui o site e automaticamente ele permite que a gente altere as opções, a opção no caso aqui da porta. O tipo de logon nós vamos colocar como normal. O usuário, aquele que nós criamos, né, no meu caso aqui, EAD Liceu, e a senha daqui é a senha de acesso ao site WebSindário ou minha arroba. Tá? As demais opções a gente não precisa mexer. Interessante é que a gente tem tipo de transferência, a configuração de transferências, qual vai ser o módulo, né? Isso a gente não vai ver nesse momento. Tá? Então, feito isso, a gente vai dar um OK, só por garantia, para ele ficar salvo. Vamos na opção, de novo, né, no Site Manager, e clique duplo ou botão Connect, ele vai tentar entrar no servidor, que é esse que ele aparece aqui em verde, azul e preto, se tiver OK. Então é a troca de informação com o servidor. Se tiver algum erro, ele vai apresentar em vermelho. Além disso, ele vai mostrar aqui do lado o site, sempre o lado direito é o site nosso na internet. Então os arquivos e as pastas irão aparecer aqui nessas duas janelas. Tá? No momento nós não temos nada. Eu vou baixar a princípio o WordPress MU, fazer o download, ele tem 3 megas. Posso até, quem quiser salvar e deixar salvo na máquina, é interessante. Eu vou abrir direto pelo arquivo utility. Ele já baixou. Tá? E aqui então ele vai mostrar, tem uma pasta chamada WordPress, e dentro dessa pasta então tenho todos os arquivos que vão para o servidor. No caso aqui do Mac, ele baixa na pasta chamada transferências. É essa pasta que é aqui do lado esquerdo do programa, tá? Do lado esquerdo, que ele chama de transferências no Mac em português, e apesar de chamar de transferências, ele vai estar como o nome de downloads. Tá dentro da pasta raiz do Mac, tá? Que é a barra. É a mesma estrutura do Linux. Aí eu vou ter uma pasta usuários, uma pasta com o nome do usuário que está utilizando naquele momento. Né? No caso das máquinas do Liceu vai estar como multimídia ou eventualmente com o nome do laboratório. Tá? Aí dentro do nome do usuário tem uma pasta chamada Downloads, e dentro dela então, no caso aqui, eu vou ter então a pasta chamada WordPress. Então, WordPress e WordPress MU, na verdade, é a mesma coisa, tá? Porque eu já tinha baixado numa outra tentativa de fazer essa aula. Eu vou pegar então pelo WordPress, tá vendo? Eu selecionei aqui a pasta, logo abaixo apareceu os arquivos. É a mesma lógica que a gente vai ter no servidor. Vou escolher então todos os arquivos, botão direito, com todos selecionados, opção Upload. Tá? Se já existir algum arquivo, se você quiser fazer como um subdiretório, né, então instalar o WordPress ou outros sistemas num subdiretório, a gente na parte aqui do Remote Site, né, então no site na internet, a gente vai botão direito e seleciona então New Folder.